Se você está me vendo, não só me ouvindo, eu tô muito empolgada que agora a gente tem um novo cenário. Aqui atrás tem a minha estante, meu computador, e eu estou no sofá para gravar para vocês. Eu tô muito feliz, vou testando angulações, inclusive, se vai ser essa, vou colocar a câmera mais para cá, acho que cada hora vai ter um cenário não, mas um ângulo aqui diferente para vocês, mas o que importa é que eu estou num lugar confortável, que tem um bom som, eu não dependo tanto das intempéries do tempo, porque se chove eu não consigo gravar lá fora, e é isso, eu tô empolgada, gente, eu tô feliz com esse novo cenário. Eu tenho gravado também pra vocês da câmera, então mudei também um pouquinho. Eu tava gravando do celular antes, agora eu tô gravando da câmera. Quero saber se vocês percebem a diferença, se vocês acham que a imagem tá melhor ou não, tanto faz. Enfim, trazendo melhorias aqui pro canal. Inclusive, pretendo trazer mais um dia de vídeo. Se você está me ouvindo, teremos sempre uma vez por semana o podcast, mas estou querendo trazer mais um dia de vídeo para o YouTube. Se vocês tiverem sugestão de conteúdos que vocês gostam de consumir para me trazer, para eu trazer mais dias de conteúdo para vocês lá no YouTube, vai ser muito legal. Tá bom? Vamos começar, né, esse episódio, depois de todos esses avisos, esses pedidos, recadinhos. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Vida Desejante, meu podcast ou videocast, dependendo de onde você está assistindo ou vendo. Eu sou Ina Marçom, escritora, mentora de mulheres, criadora de conteúdo. E hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa que eu percebo que já foi uma grande dificuldade para mim, e eu acho que, na verdade, foi a partir do ano passado que eu comecei a entender que eu precisava olhar para isso, que é como é que a gente planeja o futuro enquanto aproveita o que está acontecendo no presente. Eu não sei você, mas eu passei grande parte da minha vida preocupada com quem eu seria lá na frente, no futuro. Eu tinha uma idealização de futuro para mim que durante um tempo ela foi relacionada à minha carreira como atriz, né? Então tinha um futuro como atriz que eu almejava e que eu tinha muito claro na minha mente onde eu queria chegar e como eu queria chegar e o que eu queria fazer. E era muito nítida, assim, era uma flecha mesmo, era uma coisa que me direcionava todos os meus passos, direcionava as coisas que eu fazia no meu dia a dia, e era como se eu vivesse esperando aquilo acontecer. Então, toda a minha existência do agora, ela era, como fala, é, estruturada, sei lá, ela era. Todas as escolhas que eu fazia no agora eram sempre pensando em chegar lá, nesse lugar, em conquistar tal e tal coisa como atriz. Então, eu até já comentei com vocês, eu morei em São Paulo durante 12 anos, eu morei no Rio de Janeiro durante um ano, inclusive eu não me adaptei ao Rio, mas a ideia de morar no Rio também era para ficar mais perto, né, das emissoras, porque na época ainda era a Globo, a Record também estava crescendo muito, as grandes, né, emissoras de televisão para a gente que queria trabalhar e entrar, enfim, para esse meio. Então, e as sedes são no Rio de Janeiro, né? Então, eu fui morar no Rio de Janeiro para ficar mais próxima. Todas as minhas escolhas de vida, elas tinham a ver com esse futuro que eu almejava viver. E hoje, às vezes, olhando para trás, eu sinto que eu deixei de viver coisas no momento presente, que eram oportunidades que me apareciam naquele momento, pensando nesse futuro brilhante que eu gostaria de viver. E esse futuro, ele não chegou, não porque ele não chegaria nunca, eu acredito que se eu tivesse permanecido, talvez ele chegasse, mas porque chegou um momento que eu senti de mudar de rota. E eu senti de mudar de rota justamente porque eu olhei para como eu estava vivendo a minha vida no momento presente e eu não estava mais gostando, não estava mais gostoso ser aquela versão de mim. Só que não foi porque não estava mais gostoso naquele momento e eu mudei de rota que eu aprendi automaticamente a viver o presente. Eu sinto que isso foi uma caída de ficha assim muito grande ano passado que eu tive, de tipo olhar e falar, pera, será que eu realmente estou desfrutando do hoje? Ou será que eu continuo obcecada por essa minha versão de 10 anos, de daqui 10 anos, né? Que vai vivenciar as coisas que eu tô idealizando. É quase como uma nova versão da aposentadoria,
sabe? Os nossos pais, se você é filha de pais boomers, principalmente, né, que são as pessoas que nasceram entre 46 e 65, eles têm o sonho da aposentadoria, né? Meu pai, ele é aposentado. E tinha uma coisa de, não, eu vou trabalhar, e aí eu vou me aposentar, e aí eu vou curtir a minha vida. Apenas quando eu aposentar. Eu percebo até no meu pai uma coisa de, agora que estou aposentado, gostaria de não precisar fazer mais nada. Mas aí ele se casou com a minha mãe, que é mais nova que ele, e aí não tem como ele não fazer mais nada, porque minha mãe tá sempre puxando ele pra viver. E eu acho que ela tá coberta de razão, né? Porque a vida não acaba porque você aposenta, mas eles tinham essa ilusão de que aposentar era, então, poder, enfim, aproveitar a vida. E talvez aproveitar a vida era descansar, viajar, não sei, enfim. Mas eu sinto que a gente não tem isso da aposentadoria por N razões, né? Algumas razões, inclusive políticas, mas a gente tem ainda esse sonho de que vai existir um momento que eu vou chegar num lugar onde aí sim eu vou poder desfrutar da minha vida. E aí a gente fica adiando viver pequenos prazeres, pequenos ou até grandes prazeres, porque não é hora ainda. Eu ainda não cheguei onde eu quero para poder viver isso. Quantas vezes você não adiou viagens ou sonhos que você pode viver hoje, você tem condições, mas pensando que não, é melhor eu investir na minha carreira, é melhor eu investir no que vai me levar ainda mais longe do que eu desfrutar do onde eu cheguei. Eu tive esse insight com uma grande amiga minha, Ananda, que a gente sempre tem os nossos grandes insights em conjunto, de tipo, eu conquistei algumas coisas na minha vida, eu tô com 34, né? Eu conquistei algumas coisas na minha vida hoje que eu tenho certeza que deixaria a minha versão de 24 chocada e feliz também. Mas o quanto eu estou aproveitando das coisas que eu finalmente conquistei? O fato de eu ter uma autonomia financeira, por exemplo, de eu não depender da ajuda de ninguém, do meu trabalho, que é um trabalho criativo, que é um trabalho que eu criei, ele me rende uma vida tranquila, né? Não é uma vida rica ainda, não estou nesse estágio do rico milionário, mas é uma vida tranquila. E o quanto eu não estou aproveitando os benefícios dessa vida, justamente pensando num futuro onde eu vou ter mais. É muito louco, eu percebi que eu estava vivendo apenas o ônus da vida adulta e da vida autônoma. Por mais que às vezes você olhe de fora e você fala, ainda, mas você mora num puta lugar legal, você faz isso, você faz aquilo, mas a sensação que eu tenho dentro de mim, e na verdade estou mudando essa sensação, mas a sensação que me dá é que eu posso fazer muito mais com o que eu tenho hoje e eu não faço. Eu fazia muito mais quando eu tinha menos recursos, se eu parar pra pensar. Quando eu trabalhei em restaurante, na verdade, quando eu trabalhei em restaurante eu não tinha pouco recurso, porque o restaurante que eu trabalhava pagava muito bem. E eu era o tipo de pessoa que eu tinha uma filosofia assim, esse restaurante vai me deixar viver. Então, eu ia a muitos outros restaurantes, eu saía bastante com as minhas amigas, eu fazia viagens, eu pegava subs, que a gente falava lá no restaurante, que eram substituições, e aí eu tirava 4 dias de folga e eu ia pro Rio de Janeiro visitar meu amigo. Eu fui muito pro Rio, inclusive, enquanto eu tava trabalhando, eu fui muito passear e viver a minha vida enquanto eu trabalhava no restaurante. Eu fazia o mínimo de dias possíveis, porque a gente tinha que fazer no mínimo 21 dias, se eu não me engano, de trabalho. Eu fazia o mínimo, eu fazia 21. Se era 21 que eu tenho que fazer, então eu vou fazer apenas 21. O resto dos dias, que são os 9 dias, eu vou aproveitar. Eu vou tirar folga, eu vou viajar, eu vou viver a minha vida. Eu tinha essa filosofia quando eu trabalhava no restaurante. E essa filosofia, ela não veio comigo depois que eu comecei a empreender. Eu percebi que hoje eu tenho muito mais recurso do que eu tinha aos 20 e poucos. Eu fazia muito mais coisa com menos recurso. Quando eu fui pra Europa, pra vocês terem uma ideia, que foi em 2019, eu trabalhava em restaurante, eu fazia muitos freelas, eu trabalhava muito. Eu pegava tudo que aparecia na frente porque eu precisava juntar dinheiro pra ir pra Europa. E eu realmente juntei o dinheiro e eu realmente fui pra Europa. E quando eu voltasse da Europa, não é que eu tava com a vida garantida, eu não sabia o que ia ser, na verdade, porque eu tinha me demitido dos restaurantes que eu trabalhava. Eu trabalhava em um restaurante como fixa e eu fazia freelas. Eu tinha me demitido do restaurante que eu tava fixa. Eu não queria mais trabalhar como freela, e eu ia voltar da Europa e eu ia ver o que eu ia fazer da minha existência. Não é que eu tinha certeza, na verdade eu não sabia. Eu já estava trabalhando nos bastidores de lançamento da minha amiga, eu já estava transicionando de carreira, mas eu não tinha clareza assim de nada. E eu fui pra Europa.
fiquei 20 dias na Europa, eu não fiquei uma semana, eu fiquei 20 dias na Europa. Passei por quatro países? 3 países. Passei por quatro países. Conheci o lugar do meu sonho, que foi Paris. Vivenciei tudo aquilo sem muito recurso. Eu não tinha muito recurso. A gente fez uma viagem, eu e o Lucas, que quando a gente fala quanto a gente gastou na época, né? Hoje em dia seria mais porque o euro tá mais caro, mas as pessoas ficam chocadas. Ficavam, né? A gente voltou de lá, a gente falou quanto a gente gastou, as pessoas ficavam chocadas, porque a gente realmente fez uma viagem low budget, né? Com baixo orçamento. E a gente foi, e foi maravilhoso. E hoje eu tenho mais recurso do que eu tinha naquela época. E cadê eu indo? Sendo que eu tenho um projeto de ir de novo para Paris com uma das minhas melhores amigas, minha irmã de alma, que é o nosso sonho fazer essa viagem em conjunto, e a gente tá adiando esse sonho desde 2020, porque, né, infelizmente veio a pandemia, a gente tinha comprado, na verdade, a passagem para ir em 2020, estava paga. Passagem e hospedagem. Numa daquelas promoções que, graças a Deus, depois que a gente pediu reembolso, porque foi daquela empresa lá que depois deu rolo, faliu, enfim, mas a gente tinha comprado, a gente pediu reembolso por conta da pandemia. E a gente não foi até hoje. Até hoje a gente fala que a gente vai e a gente não vai. Sendo que nós duas temos mais recursos do que a gente tinha quando a gente sonhava. E por que que a gente não tá indo? Por que que eu, né? Vou falar de mim. Por que que eu não tô indo? Por que que eu não tô fazendo? Porque eu fico pensando que não vou gastar esse dinheiro agora. Esse dinheiro eu preciso reinvestir no meu negócio. Eu preciso fazer mais pelo meu negócio. Eu preciso que a minha vida me leve a um outro estágio. E eu não acho que esse pensamento tá errado. Eu acho que planejar o futuro é maravilhoso. Ainda mais eu, como eu disse pra vocês no episódio passado, que eu tô com o desejo de ser mãe. Então é óbvio que isso está permeando bastante escolhas minhas, assim, porque eu preciso pensar, né, em como ter um espaço bom para trazer essa criança ao mundo e etc. Então é claro que as minhas escolhas hoje elas estão pautadas também por esse desejo. Por isso eu acho muito interessante sim o planejamento. Eu acho muito interessante sim a gente entender que os passos que a gente dá hoje na nossa vida constroem o nosso futuro. Se eu for negligente hoje, dificilmente eu chegarei no futuro que eu desejo. Eu concordo. Só que eu acho que eu fiquei muito 880 e talvez você que me ouve pode ser que você esteja um pouco 880 do tipo, eu não posso ser negligente, logo eu serei excessivamente conservadora, não vou desfrutar dos recursos que eu tenho hoje para poupar pro futuro. Eu fiquei muito assim. Eu sinto que eu tô me libertando disso agora. Eu fiquei de um jeito que, tipo, eu não tava fazendo viagens, eu não tava investindo em coisas que eu gostaria. Por exemplo, isso que você tá vendo aqui, quem tá me vendo, que tá vendo o meu cenário, o sofá, a estante. Se você me segue no Instagram, você sabe que eu tô falando de ter um escritório do meu jeito há muito tempo. Há muito tempo. E por que que eu não tava fazendo isso? Não é que isso acabou com o meu orçamento, lógico que não, mas porque fica aquela coisa de futuro, ai, não sei se eu vou ficar nessa casa, muito tempo, ai, não sei se é aqui, ai, não sei se, não sei se, não sei se, não sei se, e aí você não vive no hoje, as coisas que você pode viver e que você gostaria de viver, porque você tá pensando no futuro que você nem sabe se vai chegar do jeito que tá idealizado na tua cabeça. Então, eu sinto que a gente precisa encontrar um equilíbrio entre o que eu faço no hoje constrói o amanhã, mas o que eu desfruto no hoje me torna uma pessoa mais disposta para construir o amanhã também, porque eu tava com a sensação, gente, de que eu não tava desfrutando da vida que eu mesma construí para mim. E aí o que que acontece quando isso se dá? Você acaba não percebendo que você já avançou alguns estágios na sua trajetória. Você fica com aquela sensação de que você faz e morre na praia, de que tudo que você faz não tá adiantando. Sabe aquela sensação de que sua vida não tá indo pra frente, de que parece que você tá presa no mesmo lugar. Você não tá, eu tenho certeza absoluta que você não tá, assim como eu não estou. Eu tenho certeza absoluta que se você olha de 10 anos pra trás até agora, você provavelmente avançou muito, você provavelmente tem recursos que você não tinha, você provavelmente tem oportunidades que você não tinha, você tem habilidades que você não tinha, porque você foi estudar, você foi aprimorar, você foi lapidar o seu conhecimento. E caso você que me ouve olhou 10 anos para trás e falou, meu Deus, eu estou exatamente no mesmo lugar, do mesmo jeito e nada aconteceu, aí a gente tem algo muito sério para conversar. Porque se a sua vida está exatamente igual estava 10 anos atrás, aí acho que é tópico para outro podcast para a gente entender o porquê que você está travada. Dessa forma, nessa magnitude. Agora, eu duvido,
que ela esteja igual. Eu duvido que você esteja com os mesmos recursos, com a mesma vida, exatamente do mesmo jeito. Porque se você fez o mínimo, não precisa nem ter sido muito, mas se você fez o mínimo pela sua vida, de aprender coisas novas, de estudar, de, enfim, tentar novas coisas, você não tá no mesmo lugar. Só que você talvez esteja com a mentalidade no mesmo lugar lá de trás. E aí você fica sentindo que você não tá avançando e vai te gerando uma frustração, porque você não tá vivendo o bônus das coisas que você construiu. E foi essa sensação que eu comecei a perceber. Eu falei, cara, eu não tô vivendo o bônus de ser uma mulher que trabalha com a internet, que uma mulher autônoma que faz os seus horários, que pode inclusive fazer mais dinheiro, porque quando você é empreendedora, empresária, você não tem um teto, né? Você consegue gerar mais recursos se você precisar. E muitas vezes, o fato de eu não gerar mais recursos para mim não era por uma falta de competência, mas por uma falta de entendimento do meu lugar hoje. Entendimento da minha capacidade hoje, da mulher que eu me tornei hoje. Eu escrevi na newsletter da semana passada uma coisa que foi, eu falei um pouco sobre as gerações e sobre como nós millennials acabamos sendo um pouco apegadas à nossa infância. Depois dá uma lida, eu vou deixar aqui embaixo, porque essa newsletter tá bem interessante. E eu falei, eu não quero viver aos 34 como a menina de 14 que eu fui. Eu quero viver como a mulher de 34. Eu quero descobrir o que ela gosta e como ela se expressa e o que ela necessita para existir. A gente fica apegado a essas versões passadas, inclusive às nossas dores até. Sabe? Você olhar demais para suas dores, você olhar demais para o que te feriu e você repetir isso como se fosse uma maquininha, sabe? De ficar repetindo, ah, não, mas eu não tenho, eu não consigo porque eu tive essa dor, eu não consigo porque me feriram dessa forma, eu não consigo porque a minha criança, porque a minha mãe, porque não sei o quê. Você fica repetindo isso e não para entender quem você se tornou. Talvez você tenha se tornado uma pessoa que as dores do passado não afetem tanto. Talvez você tenha se tornado uma pessoa que justamente porque você viveu essas dores no passado, hoje você é mais forte, hoje você é mais resiliente, hoje você é mais, sei lá, você tenha recursos emocionais para lidar com a vida. Só que como você não parou para conhecer a versão que você se tornou agora, tá muito difícil de você confiar que ela é capaz de seguir adiante. E aí de que adianta você ficar idealizando futuros se quando você chegar no futuro, você não vai encarnar nesse futuro, entende? E isso não vai mudar quando você, sei lá, onde você quer estar daqui 10 anos, né? A gente sempre faz essa visualização. Isso não vai mudar quando você chegar a 10 anos daqui pra frente, não é que você vai virar uma chave e pronto, agora eu consigo desfrutar e agora eu vivi. Não é assim que funciona. Se a gente não treina, se a gente não ensaia, na estreia a gente faz merda. Se você não ensaiar, desfrutar passito a passito da vida que você vai construindo, não pense que vai chegar um momento em que você simplesmente vai saber como fazer isso. E isso foi uma coisa que eu fui me tocando, sabe? Eu fui percebendo que os anos passavam, a vida atravessava e eu continuava sem desfrutar. Eu continuava sem entender como aproveitar a vista do lugar onde eu já estou. Isso é muito sintomático, né? Isso é muito problemático, isso gera muita ansiedade, porque você se sente em eterna falta. Você sente que eternamente tem algo deslocado que não te permite relaxar. Eu tava percebendo que eu não tava relaxando. Eu não tava, ai, sabe? Deixa eu aproveitar a vista, deixa eu olhar pra minha vida com gratidão, com... Eu sei que essa palavra é meio batida, tem gente que tem preguiça dela, mas tem que ter, gente. Olhar pra vida com gratidão, olhar pra vida com caramba. Eu me trouxe até aqui. Eu consigo me levar adiante. Tem uma coisa que eu sempre penso, como autônoma e empreendedora, vocês que são autônomas, vocês vão me entender. A gente, como eu disse para vocês no outro vídeo, se você não tem certeza absoluta do faturamento que você vai ter mês a mês, você tem uma meta para bater e espera-se que você bata essa meta, certo? Mas você não tem certeza absoluta de que isso vai acontecer, porque é instável. E tem alguns momentos da minha vida que eu entro em parafuso, pensando, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Eu acho que eu nunca mais vou conseguir fazer esse dinheiro e não sei o que, eu acho que não vai rolar. Eu entro, gente, é uma realidade, vocês não sabem isso sobre mim, vou contar. Eu tenho uma questão com o financeiro
que estamos trabalhando em terapia, estamos trabalhando em muitas coisas, mas é como se eu tenho pavor de ficar sem recurso. Pavor. E mesmo eu tendo uma reserva financeira, mesmo a minha vida estando tranquila, eu ainda não consigo relaxar sobre isso. Então, eu tenho a minha meta para bater. E às vezes você bate rápido, às vezes você bate a meta mais lentamente. E quando eu estou no processo mais lento de bater a meta, eu entro em parafuso. Eu começo a achar que eu nunca mais vou conseguir ter uma mentorada, que eu nunca mais vou conseguir vender os meus produtos, os meus cursos, que eu nunca, mas nunca mais, assim, começa a me bater um desespero de parece que eu não sei fazer isso, sabe? E aí eu tenho que ficar me lembrando. Você se trouxe até aqui. Se você se trouxe até aqui, você consegue se levar adiante. Se até agora você trabalha com aquilo que você cria, você vende os seus produtos, seus serviços, você consegue continuar vendendo os seus produtos, seus serviços. Você sabe fazer. Você consegue continuar fazendo. Eu tenho que ficar me lembrando nos dias de surto, eu fico mantrando isso. Inara, você se trouxe até aqui. Você consegue se levar adiante. E eu quero te dar esse mantra nesse episódio. Gata, você se trouxe até aqui. Você consegue se levar adiante. O que é esse até aqui? Talvez não seja necessariamente recursos financeiros, mas recursos emocionais. Talvez hoje você seja uma pessoa muito mais calma, muito mais compreensiva com os seus processos. Talvez hoje você saiba dialogar. Talvez hoje as suas relações estejam muito melhores. Talvez hoje sim você tenha mais recursos financeiros. Você se trouxe até aqui. O que faz você achar que você não vai conseguir se levar adiante? Então, para desfrutar um pouco dos lugares onde você se trouxe, para que você perceba que você chegou até aqui. Porque essa é a grande questão. A grande questão é você não perceber que você avançou na vida. Você não perceber que você já está em outro estágio. E você não percebe isso porque você está focada demais em apenas planejar o seu futuro. Eu tô falando você, mas segura na minha mão, porque isso é uma coisa, como eu disse, que eu tô aprendendo a lidar. Eu sou muito ansiosa. Eu sou uma pessoa bastante ansiosa. Eu já tive minhas crises de ansiedade mais sérias. Hoje em dia já faz muito tempo que eu não tenho, mas eu sou ansiosa. E é um negócio que eu trabalho em mim diariamente, porque é uma ansiedade tão grande que me tira completamente da noção do momento do agora. Então, uma coisa que eu faço muito comigo quando eu tô começando a entrar numa crise de ansiedade é olhar em volta. Eu sempre olho em volta, sinto os meus pés no chão. Eu trago pro corpo, volta pro corpo. Eu começo a respirar, prestar atenção na minha respiração, eu sinto realmente meus pés no chão, começo a sentir os pés no chão, olho em volta, e aí eu falo pra mim, ó, aqui, agora, no agora, que é onde você está existindo, você está segura, percebe? Agora nada disso está acontecendo. Então você tem tempo para resolver, para, enfim, pensar sobre isso que você está sentindo, mas agora a gente tá segura, percebe? Isso vai sempre me acalmando. Pensar que agora eu estou segura. E essa é que é a questão de a gente não aproveitar da vista do lugar que a gente construiu. A gente nunca consegue se sentir seguro. A gente nunca consegue ter essa dimensão de que agora, aqui e agora, eu estou em segurança. É muito interessante planejar o futuro. Eu sou uma pessoa que estou sim focada no meu futuro. Eu tô falando pra você da maternidade. Tem coisas que eu quero conquistar no meu trabalho que estão pautando inclusive a mudança de posicionamento dentro dele, de coisas que eu vou começar a criar de conteúdo pra vocês. Eu tô querendo mudar aqui, né, a dinâmica do YouTube, ter mais vídeos no YouTube, manter algumas outras coisas que eu quero trazer para as minhas redes sociais. Eu tô criando coisas que são estrategicamente pensando no futuro que eu tô querendo viver. Mas eu também estou começando a abrir espaços para ser a Inara de hoje e desfrutar da vida que ela construiu até aqui. Então, esses dias eu tava pensando, o que eu quero fazer? O que eu sinto de vontade, de desejo? O que eu quero fazer? E eu sempre penso em viajar. A coisa que eu mais amo na vida é viajar e eu sempre penso em viajar mais. E aí eu fiquei pensando, às vezes eu fico querendo fazer novamente outra viagem de 20 dias para a Europa, e é uma viagem mais desafiadora de se fazer por conta dos recursos, né, porque o euro é bem alto, e aí a gente sempre vai pensar, quando você tá planejando alguma coisa como ter filhos, você sempre vai pensar, putz, mas é uma grana bem grande, de repente eu podia gastar essa grana com outra coisa, igual eu comprei um carro agora, né, então, né, a gente vai pensando nessas questões de prioridade quando você tá construindo, mas eu não preciso ir só pra Europa, não existe só a Europa na vida, existe meu próprio país, existem minha irmã que mora em Natal, meu melhor amigo que mora no Rio de Janeiro e faz tempo que eu não vou visitar. Existem outras coisas que eu posso fazer para me sentir desfrutando da vida e que estão mais ao meu alcance. E é essa a minha sugestão aqui para você.
O que já está ao seu alcance, que você pode já fazer para sentir que você está aproveitando a realidade que você tem hoje e que você não faz porque você está pensando num cenário ideal. E tem uma frase que eu sempre repito para as minhas alunas que é: cenário ideal é meta, não é condição. E eu sempre repito essa frase, mas porque no meu trabalho eu sempre usei isso muito tranquilamente. O cenário ideal é meta, não é condição, porque eu sempre fiz o meu trabalho independente de ter o cenário ideal para fazê-lo. Mas eu não estava fazendo isso na minha vida. Para desfrutar da minha vida, eu estava esperando sim um cenário ideal, tipo esperar uma aposentadoria. Será que você não está esperando um cenário ideal para desfrutar da tua vida, sendo que você já pode desfrutar do que ela tem para te oferecer hoje? Talvez não seja uma viagem para a Europa, mas talvez seja uma viagem para uma cidade aí do interior do seu estado, que seja super legal. Por exemplo, eu quero muito conhecer Urubici aqui em Santa Catarina. Eu moro em Santa Catarina, né? Eu quero muito conhecer Urubici. Eu não fui conhecer Urubici ainda e dizem que é mó bonito. E agora no frio eu tô louca pra ir pra um lugar, inclusive, quem for aqui do sul, Garopaba, você que é de Garopaba, me recomenda um restaurante de fundi? Tô doida pra comer um fundi. E aqui no Rosa não tem, mas Garopaba é 20 minutinhos daqui, né? Pertinho. Se souber um restaurante de fundi bem gostoso aqui em Garopaba, me indica, que eu tô querendo ir esse mês. Mas eu também tô querendo ir pra Urubici, né? Pra Serra daqui de Santa Catarina, conhecer. Eu tô perto de tantos lugares que eu não conheço Bombinhas, não conheço Governador Celso Ramos, não conheço vários lugares que dizem que são bonitos aqui, em volta do lugar onde eu moro, e que eu não vou. E fico idealizando o dia que eu vou voltar para Paris. Sendo que, tá, eu posso ir construindo os recursos para voltar para Paris enquanto eu aproveito da minha vida no hoje com o que eu posso aproveitar hoje. Sabe? É isso que eu tô pensando aqui pra te oferecer com esse episódio. O que já dá pra fazer? Talvez você já consiga fazer algo que não é o seu cenário ideal, mas que já vai fazer a mesma funcionalidade, já vai ter a mesma funcionalidade daquele cenário ideal num outro nível, num outro estágio, e já vai te dar uma sensação de eu estou avançando. É que eu tô falando de comprar coisas, mas às vezes é em outros lugares mesmo da área da tua vida, e aí você vai adaptando para sua realidade. O que você já pode se dar para você sentir que você tá avançando? Eu tenho certeza que já existe alguma coisa que você já pode fazer para se sentir assim. Você quer começar a criar conteúdo? Você quer começar a viver como empreendedora? Talvez você esteja olhando e falando: ah, eu não tenho o cenário que ainda tem, eu não tenho a câmera, eu não tenho o celular, eu não tenho o microfone. Mas o que você já tem? O que você já tem? Um celular você já tem. Um computador você já tem. Talvez não os dois, mas talvez um ou outro você já tem. O celular, com certeza absoluta, você tem em mãos. O que você já pode fazer com esse celular? O que você já pode criar com ele? Para você já começar a se movimentar e perceber que você está avançando no seu desejo, sabe? Eu acho que a gente precisa começar a aprender a aproveitar a vista, porque o mundo que a gente vive, ele tá sempre mostrando pra gente o quanto que falta pra gente chegar no lugar. E sempre vai faltar, porque o mundo tá sempre gerando novos tipos de recursos e novas necessidades, que nem são necessidades necessariamente, mas o mundo tá sempre gerando essas necessidades pra gente. Você sempre vai achar que você precisa de um celular melhor, de uma câmera melhor, de um microfone melhor, de uma vida melhor, de uma casa melhor, de um carro melhor, de um parceiro melhor. Você nunca vai receber do mundo um retorno de que, olha, onde você está já tá bom, pode relaxar um pouco aí. Nunca, porque o mundo, principalmente o mundo capitalista, ele quer que você consuma cada vez mais, ele precisa que você esteja insatisfeita, porque se você não estiver insatisfeita, você não vai consumir. E ele precisa que você consuma para continuar existindo. Então, ele vai sempre te bombardear de informações que te deixem insatisfeitas com o teu corpo, com a tua vida, com o teu relacionamento, com tudo, para que você compre cada vez mais coisas. Percebe? E aí que tá o ponto. Será que realmente você está insatisfeita com a sua vida ou será que você está caindo nesse conto? Aí está o ponto que você precisa refletir. Esse episódio é para te lembrar de aproveitar a vista do lugar onde você chegou. Você já andou pra caceta. Você pode sim se dar ao luxo de sentar agora, pegar uma água de coco, um vinho, um café, o que você quiser, respirar fundo e desfrutar do que você conquistou até agora. Vai desfrutar. Vai fazer alguma coisa que você queira muito. Vai investir naquela viagem que você quer muito, você consegue, você se trouxe até aqui, você consegue se levar adiante. Vai fazer algo para sua vida para que você sinta que você está avançando. Se dê uma recompensa por todos esses anos de batalha, sabe?
Se dê uma recompensa por ter chegado até aqui. Você merece olhar para sua vida e perceber que você avançou. Esse é o meu recado para você hoje. E se esse episódio fez sentido para você, me deixa saber aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, de seguir o podcast, de dar uma nota para ele, de deixar o seu comentário. Isso tudo é muito importante para a vida desse canal, para mim enquanto criadora, para eu saber que você está em comunhão aqui comigo. Eu quero te ouvir. Então, por favor, deixe o seu comentário. Não se esqueça de se inscrever aqui. E aqui embaixo na descrição você tem a oportunidade de se tornar minha mentorada e conhece também a newsletter, me segue no Instagram, todas as informações vão estar aqui na descrição do vídeo ou do podcast, tá bom? E a gente se vê na semana que vem. Um beijo!